Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu estou estudando para uma prova de concurso pós-edital. A prova que eu vou fazer está marcada para o dia 9 e hoje é dia 21. Então, os meus estudos não estão sendo tanto por resumo. Eu estou adotando uma outra estratégia que eu não sei se é a melhor, mas é a que eu estou podendo fazer no momento. Que qual é? Primeiro, eu fui no Gemini, coloquei o edital e pedi para me mostrar quais são os assuntos, quais são os temas que têm maior peso, que mais serão cobrados. Deixa eu achar aqui. Eu já deveria ter passado isso para aqui. Essa prova que eu vou fazer é para professor municipal e a disciplina é ciências. Então, obviamente, vão ter disciplinas pedagógicas e vão ter disciplinas de ciências. O edital tá aqui, deixa eu mostrar o edital. Aqui, conteúdos. Conteúdos cobrados serão esses. Os conteúdos gerais são língua portuguesa, informática, raciocínio lógico e matemática, e os específicos para professor de ciências são esses daqui. Como dá para ver, é bastante assunto. E como eu sou só graduada, eu sei o básico desses assuntos, não sei de maneira aprofundada. Então, o que é que eu tô fazendo? Eu fui no Gemini e coloquei esses conteúdos, coloquei esse edital e pedi para ele dizer quais são os assuntos que mais caem e quais os assuntos têm maior peso. E ele me deu esses daqui. Então, aqui são as específicas. Específica. Deixa eu ver. Aqui eu pedi para falar qual método de estudo eu deveria adotar, porque eu vi, obviamente, que fazer resumo de todos os assuntos ia me gastar muito tempo. E por mais que eu vá usar para outros concursos futuros, que eu vou realizar outros concursos para licenciatura, por exemplo, o PND, que é lá em outubro, se eu não me engano, que eu já estou inscrita e tal, ia me custar muito tempo. Então, eu vi que não dava para fazer dessa forma, fazer o resumo de todos os assuntos. Então eu peguei, é porque eu não sei qual foi o ponto de partida, por isso que está sendo complicado falar qual foi o ponto de partida. Mas eu pedi aqui e ele me sugeriu estudo reverso, que é o quê? Fazer questão e, com base nas questões, anotar somente o mais importante daquele assunto, o tópico-chave daquele assunto. Então, é porque eu estou procurando aqui também. Aqui, pronto. Isso daqui que eu tenho que copiar. Os conhecimentos específicos, o que tem maior peso. Os conhecimentos pedagógicos, que é o que eu estou estudando agora, tipos de avaliação. Eu já estudei e agora eu estou estudando o BNCC. E depois vou passar para os outros assuntos. Eu tenho 3 semanas. Hoje é terça-feira, dia 21, e eu tenho até o dia 9. E isso daqui é o que eu vou focar. Aí, além disso, eu também peguei os simulados. Aqui é PND, a pasta do PND. Aqui, a pasta do concurso específico. Então, eu peguei várias provas para professor dessa mesma banca, aqui, Selecom. Várias provas e uma semana antes vou começar a fazer só simulado. Vou focar só em fazer simulado. Qual é o método de estudos atual? Por exemplo, eu vi que o assunto aqui, que eu estou estudando agora, é BNCC. Então, eu fui aqui no que concursos, estou fazendo questões da BNCC. E, por exemplo, aqui a questão está perguntando o quê? O que é educação integral de acordo com a BNCC? Eu respondi aqui e acertei. Então, eu tanto acertando quanto eu errando, eu vou colocar o conceito-chave aqui no meu caderno é como se fosse um caderno de erros. Mas eu não estou usando só para erros, então é um resumo do resumo. Então, por exemplo, aqui, ó, o que é competência de acordo com a BNCC? Coloquei. O que é educação integral de acordo com a BNCC? Coloquei.
E aqui é o assunto que eu estava estudando ontem, que são os tipos de avaliação. Então, eu coloco só o tópico-chave. Avaliação formativa. O que é avaliação formativa? Aqui eu esqueci de colocar o título desse assunto aqui, que eu divido aqui com a linha verde. Mas eu grifei aqui o que é avaliação institucional. Aqui o que é avaliação emancipatória. Aqui avaliação na educação infantil. E assim sucessivamente. E aí eu guardo nesse caderno aqui. Que é específico para isso, que é, como eu disse, é como se fosse um caderno de erros. Aí eu coloco só o conteúdo assim por extenso, coloco como se fosse o título de caneta rosa e a explicação. E como eu já disse anteriormente no vídeo em que eu falo para que eu tô usando cada caderno, esse caderno aqui eu fico revisando. E o de levar na prova, que eu não sei se nessa prova vai dar para levar, porque eu não tenho tempo de fazer esse outro tipo de resumo. Aqui o caderno achei. É esse daqui. Que esse daqui é mais resumido ainda, por assim dizer. Por isso que esse caderno aqui é o de levar na prova, porque ele é pequenininho, é o conteúdo mais enxuto possível. Tanto que eu coloco também mapas mentais e tal, para eu ir revisando lá no dia, na hora e no dia da prova. E esse daqui é para revisar durante a semana da prova. E o caderno de resumo, grandão, que eu faço o resumo por inteiro, é para ir revisando ao longo do tempo. Aqui os resumos são bem extensos. Aqui, psicologia e educação comportamental. Psicologia da educação comportamental. Aqui são 2 páginas. Aí aqui, por exemplo, psicanalítica, educação psicanalítica. Aí, tome-lhe mais páginas. Então, aqui é para revisar quando eu estiver em casa. Quando eu tiver tempo, até o dia da prova, para ir revisando por aqui. Aí, aqui é a próxima questão. A respeito da Base Nacional Comum Curricular BNCC, a educação de surdos, julgue os próximos itens. A BNCC evidencia a Libras como língua natural dos surdos. A Libras se tornou disciplina obrigatória a partir da BNCC. A Libras não está contemplada na área de linguagem da BNCC. Aí, independente se eu errar ou se eu acertar, eu vou passar aqui para esse caderno. E se eu tiver alguma dúvida, obviamente, eu copio aqui e vou tirar minha dúvida. Como eu tiro essa dúvida? No Gemini. Meu Gemini, não sei porquê, tem uma hora que ele para de ficar setinha aqui. Não consigo mais enviar as coisas. Aí eu tenho que abrir outra aba, abrir o Gemini novamente e aí eu coloco. Aí ele vai me explicar. Aí, ok. Aí essas coisinhas aqui, por exemplo, na hora de copiar aqui, o que é que eu vou copiar disso daqui? Libras. Aí eu vou colocar a BNCC. Aqui reconhece a importância, mas não determina Libras. Não. Só isso daqui. É o resumo. Aí da segunda eu vou botar o quê? A Procuradoria do Ensino de Libras na instituição de ensino superior e na formação de professores está estabelecida e não diretamente pela BNCC. Por exemplo, só isso daqui. Ok? Vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês. Coisa que eu esqueci de deixar claro é que, por exemplo, quando tem algum conceito muito importante, além de tudo, eu grifo com marca-texto rosa para chamar mais atenção. Nos meus resumos também eu faço assim, o que é importante eu saio grifando de rosa, o que explica a frase central do que explica aquele conceito, eu marco de rosa. Então o que seria aqui, ó? Não determina, que
que é a língua natural dos surdos. Pronto, o que diz a BNCC sobre Libras não determina que é a língua natural dos surdos. Nos resumos detalhados eu também faço assim. A frase, que é chave para entender aquele conceito, eu marco de rosa. E termos, eu marco de marca-texto verde, que é esse daqui. Inclusive, eu vou fazer um vídeo como eu faço os meus resumos. Porém, como agora, nessa reta final de estudos, eu não estou fazendo resumo longo, então se eu parar para fazer algum, eu vou estar perdendo tempo. Então, quando surgir algum tema, algum assunto que eu precise fazer esse resumo mais longo, mais detalhado, aí eu venho e faço. Pronto, anotei o que precisava aqui dessa questão, então vou passar para a próxima. Aí aqui, mais uma questão. Eu acertei, mas mesmo assim vou passar para o meu caderno. Aqui, por exemplo, essa opção tem falando o que a BNCC define. Então, eu vou copiar aqui e pesquisar se ela não define outras coisas para eu já incluir no que eu vou escrever aqui. Aqui a resposta foi bem longa, bem extensa, que não seria algo que se enquadra nesse caderno. Então, vou tentar separar por tópicos. Aqui, por exemplo, além de definir, estabelece outras coisas. Aí define sobre as 10 competências gerais da educação básica. Define que os estudantes devem saber, fazer e atuar ao longo de toda a vida escolar. Elas articulam conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, abordando temas como... Aí aqui, por exemplo, eu já posso separar em 2. As 10 competências, define que. E daqui em diante eu separo por temas da BNCC. E se eu não souber dividir isso, eu posso pedir aqui para o Gemini ele mesmo dividir isso para mim e eu só copiar. Aqui, por exemplo, essa questão. Eu acertei, porém fiquei com dúvida nessa opção aqui. E aqui no que concursos eu não tenho mais a opção de gabarito comentado. Então eu copio essa opção e trago para o Gemini e tiro a minha dúvida. Aí vou ter que fechar e abrir tudo de novo, que aconteceu aquele negócio. Se alguém souber como desfazer isso daqui, como resolver esse problema, que toda hora eu tenho que ficar fechando e abrindo. Aí copio e ele automaticamente vai me explicar
aquilo que eu joguei aqui. Aí, a partir dela, esse é o ponto-chave para não errar essa questão, que a partir da BNCC, cada rede e escola constrói ou adapta seus próprios currículos. Então, é passível de mudança. Aí, aqui é bom que tem esse resuminho aqui no final, ó. Que esse resuminho aqui também eu já posso copiar, mas obviamente eu vou ler aqui tudo para saber como resumir isso daqui da melhor forma que eu consiga compreender. Aí agora aqui eu cheguei no limite das 10 questões que tem aqui no Que Concursos, para poder responder quando é de graça. Então eu filtrei novamente, reiniciei não, atualizei aqui e filtrei novamente, só que tá vindo muita coisa de outras disciplinas, tá vindo de letras, tá vindo muito de artes, ensino religioso. Aí apareceu uma aqui de ciências da natureza. Então, me despertou para buscar as competências específicas de ciências da natureza. E como é mais extenso, porque aqui é só uma das. Então, eu vou pesquisar. Deixa eu ver se alguma das apostilas que eu tenho aqui aberta, se tem. E eu vou fazer como se fosse um resumo, só que mais extenso nesse caso, nesse papel aqui mesmo, nesse tamanho de folha, porque não ocupa espaço de uma folha inteira. Competências gerais, aqui, as competências específicas somente do ensino de ciências. E aí, as gerais, eu vou ver como é que eu faço depois, porque são 10 competências gerais. E não dá para copiar à mão tudo isso daqui, senão eu vou perder tempo. Então, vou buscar uma maneira de resumir isso daqui, ou então de fazer o oposto, detalhar cada uma dessas. Não sei qual é a mais viável. Por exemplo, fazer um resumo nessa folha aqui para cada uma dessas competências gerais. Por exemplo, escrever aqui por extenso a letra da lei, como se fosse isso, e aí buscar questões somente dessa competência 1. E aí ir adicionando na folha o que for de explicar, o que for de detalhar mais essa primeira competência. Mas agora, por enquanto, eu vou focar nas específicas de ciências da natureza. Aqui, por exemplo, eu achei essa apostila que fala sobre o assunto que eu quero, que são as competências específicas do ensino de ciências da natureza para os anos finais, que concurso cobra os anos finais. Só que eu tô fazendo esse vídeo porque eu estou perdida em como estudar nessa reta final agora. Então, se eu tô com dúvida, por exemplo, eu vi que o assunto é extenso, não dá para copiar por extenso as 8 competências específicas. Então, o que é que eu fiz? Joguei no Gemini e pedi para ele me sugerir uma maneira melhor de estudar. Então, ele elaborou 25 flashcards. E flashcards é o tamanho exato que eu preciso para dividir aqui. Em vez de ser um flashcard, um desses pontos aqui, um desses itens, um desses tópicos aqui, em uma folha. Aí o título na frente, como tá aqui, letramento científico. E a resposta no verso. Como é que faz para voltar? Aqui é o primeiro. Como é que faz para mostrar? Aqui. Aqui, em vez de fazer assim, como tá aqui, o título na frente e por extenso atrás, eu vou fazer como eu já tô fazendo aqui. O tópico e por extenso. Então, vou pegar uma outra folha aqui dessa. Vou fazer o título, porque como é um assunto extenso, eu quero deixar claro que aquela folha inteira é só sobre isso. E fazer dessa maneira aqui, como se fossem flashcards. E, obviamente, também vou ler aqui o conteúdo por extenso e ir associando com o que está aqui. Aí, no desenrolar, no que eu for lendo esse conteúdo aqui por extenso, pode ser que me venham ideias diferentes de como estudar melhor aquele assunto. Se for necessário fazer um mapa mental, eu vou e faço. E assim sucessivamente.
terminei aqui de fazer o que seriam os flashcards, só que, querendo ou não, aqui tá muito sobre conceitos chaves e comparando um conceito com outro, por exemplo, o que é letramento científico, o que é cultura maker, o que é investigação científica e assim sucessivamente, mas não está detalhando cada uma dos conhecimentos, das competências específicas. Então, de qualquer forma, eu tenho que fazer alguma coisa que detalhe um por um das competências específicas para o ensino médio, para o ensino fundamental e para o ensino fundamental e o ensino médio. Queria alguma coisa que não fosse escrever por extenso tudo isso daqui. Por isso que é complicado, porque pelo que eu tô vendo, se eu for assim, detalhando, escrevendo, fazendo flashcard de cada um dos assuntos, de cada questão que eu for fazer, vai me levar um bom tempo. E eu não tenho tanto tempo assim disponível. Eu não sei fazer conta, mas eu acho que são 15 dias. De 21 até o dia 9, eu acho que são 15 dias. Mais ou menos isso. Então, essa semana eu só tenho até hoje para estudar o dia todo, porque quarta, quinta e sexta eu trabalho de manhã, então só vou ter a tarde para estudar. Então não vai ser tanto tempo assim disponível. E a próxima semana, que é a segunda semana, eu pretendo ficar fazendo simulado e, querendo ou não, vou ter que fazer essas anotações aqui também. Não dá para fazer só simulado. Então, pode parecer confuso, porque eu também estou confusa. Não sei muito bem qual método estudar. Eu estou fazendo esse estudo reverso, que é fazer questão e, com base no conceito da questão, estudar o que aquela questão está pedindo. Mas, querendo ou não, ficar copiando, por mais que seja pouco, quando junta tudo isso daqui, leva tempo. E, como eu disse, eu não tenho tempo disponível. Então, se vocês tiverem aí alguma dica de como estudar nessa etapa final, nesses últimos dias, quando não se tem tanto tempo assim para estudar por extenso todos os assuntos, me deem dica aí nos comentários de como eu posso estar estudando.